um hangout do Instituto Liberal e o convidado de hoje é o ilustre cantor, escritor, músico, compositor Lobão. Antes de começar, eu peço desculpas apenas pelo inconveniente da troca do link e desse atraso. O que aconteceu foi que eu usei algumas imagens do Jornal da Globo mostrando o caos na Venezuela, ou seja, um serviço de patriota para divulgar o que aconteceu com o país que o PT tem como objetivo, como meta, e a própria Globo denunciou o uso daquelas imagens sem autorização e eu estou com a minha conta irregular no YouTube. Então foi por isso que eu não consegui manter o Hangout pelo meu canal e tivemos que criar com certa urgência aí um novo veículo, um novo instrumento. Mas já estamos agora aqui ao vivo com os diretores do Instituto Liberal, Paulo Figueiredo, Bernardo Santoro e Lobão. Boa noite, Lobão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para todos vocês aí. Estamos animadíssimos. Vamos lá, então. Vamos lá que nós temos nossa 1 hora de sabatina, porque, na verdade, isso aqui vai ser uma sabatina para espremer o Lobão contra a parede, que ele está acostumado a entrevistar, agora ele está no lado entrevistado também. E, Lobão, eu começo te perguntando o seguinte, você deu uma declaração lá com a Joyce Hasselman da TVeja, de que a Marina é a Dilma com menos caloria, é a Dilma menos calórica. E a provocação que eu te faço é a seguinte, eu entendo perfeitamente o seu ponto, eu estou muito receoso com muitas coisas da Marina, mas indo para o segundo turno, Marina e Dilma, não é bem melhor, assim, pelo menos tentar mudar um pouco isso? Não é melhor ir para Dilma menos calórica e com outra base partidária e renovar um pouquinho, pelo menos para diminuir o aparelhamento do PT na máquina estatal? Tem esse viés, sim, Rodrigo, mas eu às vezes fico imaginando que let it burn, sabe, assim, então, peraí, então vamos deixar que os caras, eles já estão, nós estamos vendo que é uma crise iminente, que vamos deixar o circo pegar fogo, então, já, porque vai ser muito esquisito, uma cortina de fumaça, vamos supor, a Marina ganha, aí pode acontecer uma crise, a crise já está anunciada aí, de uma forma ou de outra, qualquer presidente que vier vai encarar essa crise. Vendo a Marina, meio que o PT fica meio isento, de uma certa forma, vão dizer, olha, a Marina está uma aventureira, etc. e tal, e ela realmente, eu não sinto que ela tenha capacidade, eu acho o discurso dela muito fraco, e eu sou daquela opinião de que já que é para queimar, então deixa o PT se queimar mesmo. Eu acho na verdade, eu acho assim, quase um descalabro, é uma disfarçatez a gente ter como opção uma pessoa que passou 20 e tantos anos no PT, ela é fã do Lula, eu não acredito, eu acho um desrespeito à minha inteligência ter uma opção entre o PT e a Marina. Para mim isso é uma ofensa intelectual. Eu entendo perfeitamente sua angústia, Lobão, mas eu só gostaria de lembrar para o Larry Byrne que a Venezuela e a Argentina são dois exemplos que queimaram, mas a cúpula podre lá bolivariana continua com o poder político em mãos, né? Então, às vezes, quanto pior, melhor. Eu também tenho, às vezes, essa vontade de, quer saber, deixa o Brasil ir pro saco, então já que é isso que o povo está querendo. Mas pode ser que o tiro saia pela culatra, né? Paulo Figueiredo, vai com você aí. Não, eu queria emendar e perguntar para o Lobão se ele acha que seria da mesma opinião que o Olavo de Carvalho. Se ele acha que as duas candidatas são candidatas do Foro de São Paulo e, portanto, a candidatura delas é ilegal. São candidatas que recebem influência de internacionais e têm uma candidatura ilegal. Você partilha da opinião do Olavo, o Lobão? Sim, exatamente. Eu acho que é uma disfarçatez, a gente poder ter uma opção cuja a fachada são dois partidos que são filiados ao Foro de São Paulo. Eu acho assim, me recuso a votar em qualquer partido que esteja no Foro de São Paulo, porque isso avilta a nossa autonomia como nação, e é uma situação, no final das contas, que a gente for analisar, muito cínica. Assim, não, peraí, não, assim não, o PSB e PT não, eles são partidos coligados, e realmente, se a gente fosse um país sério, isso daí seria, inclusive, autotraição, né? Porque você ser
governado por uma instituição internacional, isso é alta traição. Pô, ponto, né? Tatame, Mas né? será que a Marina representa mesmo o governo do Foro de São Paulo? Como é que você vê, Lobão, essa aproximação dela com economistas da estirpe de um Gianetti, de um Lara Rezende? Será que não é uma sinalização de que ela pelo menos quer... eu não pensei em viver para ouvir a Marina criticar a Dilma por não respeitar o tripé macroeconômico. Né? Para mim, ela não sabia nem o que era isso. Ela achava que era algum bicho da floresta lá, malvado, que destruía e desmatava a floresta. Então, eu escutar a Marina com esse discurso é alguma surpresa. Então, você acha que é cinismo? Você acha que realmente é da boca para fora? Você lembra que o Lula, em 2002, Constantino, usava também falou que ia respeitar tripé macroeconômico, falou que ia manter todos criticou os economistas da esquerda, fez uma carta ao povo brasileiro, etc, e manteve tudo e continuou ligado ao Foro de São Paulo, que é muito fácil falar da boca para fora. O mercado é engraçado, Constantino. O mercado, você respeita meia dúzia de indicadores macroeconômicos fundamentais e fica todo mundo felizinho da vida e todo mundo esquece do país sendo corroído por fora. Você não acha isso não, Lobão? Olha, eu acho exatamente isso. O Lobão travou ou foi só eu? Não, para mim travou também. Tá vendo? É o pessoal do Foro de São Paulo, não é isso, Constantino? Uma teoria conspiratória. Lobão, você está sendo perseguido pelas organizações Globo e pelo Foro de São Paulo ao mesmo tempo no Hangout hoje. Tá vendo, Rodrigo? São pontos que são, no meio dessa situação toda, você fica, pelo amor de Deus, peraí, ela enquanto estava no PT, ela não falou sobre o mensalão, ela fala sobre corrupção, mas de uma maneira muito superficial, né? Ela não, as coisas são muito mais graves do que se apontam. Eu acho que essa situação, pensem bem uma coisa, em relação ao agronegócio, como é que ela vai resolver sendo uma pessoa que tem histórico de invasão, ela é super brother lá do STED, do MST, e ela é a favor daquela coisa de ser uma natureba, né? Agora você pode imaginar como é que ela vai querer, como é que ela vai contemporizar. Ela tem uma plataforma esquizofrênica. Como é que ela vai falar? Ela vai querer botar 50% do agronegócio, 50% de alimentos não transgênicos. Como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai conseguir colocar na mesma panela o FHC, vai dar um ministério para o PSDB, um ministério para o PT? Isso tudo, para mim, é absolutamente naive, raiando ao cinismo. E eu prefiro, já que é para ser dessa maneira, eu acho que um governo desse vai ser uma cortina de fumaça, porque vai desabar tudo na mão de uma pessoa que evidentemente não... Pô, inclusive não tem gabarito. Essa coisa de ficar se gabaritando através... Olha, eu fui analfabeto aos 16 anos, passei fome, tive malária. Pô, parabéns, mas isso... Cadê a sua gabaritação real? Você estudou aonde? Você fez por onde está aí? Não tem isso. Ah, então ela é pobre, ela é honesta? Pô, ela toma banho, né, rapaz? Eu acho que isso daí vai nos deixar muito mais vulneráveis. Aí você entra num governo desse que vai sentar no colo do governo uma bomba, e eles provavelmente não vão ter, e o que vai acontecer é que, se a gente não tiver muita esperteza, em 2018 tem o Lula aí querendo ser o salvador da pátria, o PT vem aí como salvador da pátria de um governo que não tem o menor respaldo. Assim, dizer que tem o Lara Rezende, eu acho que isso não é o suficiente. E eu acho que é muito mais possível a Marina, como é uma pessoa voluntariosa, ela inclusive traiu o Gianetti, trair esses caras todos, que eu acho que está entrando de gaiato nessa situação, porque ela tem uma agenda pessoal, tem um DNA pessoal, que eu acho inalienável, de situações que vão comprometer a situação com a Amazônia, ela comprometida com
inclusive com capital estrangeiro, é possível que a gente vai ter uma reserva, uma mega reserva indígena maior do que nós já temos. Eu não acredito que, em momento nenhum, quando eu vejo a Marina falar, ela me passa nenhum tipo de convicção de que aquilo que a extrema-direita do PT é uma coisa ridícula, sabe? Eu concordo 100% com você e compartilho de todos os receios. Mas talvez o meu ódio ao PT seja maior do que o de vocês. Bernardo Santoro, é com você. Obrigado, Rodrigo. Lobão, prazer conhecê-lo e ouvi-lo, conversar com você pessoalmente. Eu queria conversar um pouquinho, perguntar um pouquinho sobre a música que você, a princípio, fez para o PT, né? A Marcha dos Infames. Queria que você comentasse um pouco sobre essa música, se ela efetivamente foi feita em homenagem aos petistas e se dentro desse discurso que a gente está tendo aqui hoje, você já está se preparando para em 2015 escrever uma Marcha dos Sonháticos. Olha, o seguinte, essa música ela foi feita de bate-pronto no período de uma semana em que eu soube que eu estava na lista negra do PT, sabe, e verifiquei os motivos pelos quais eu estava na lista negra do PT, de ser contra os pobres e colocar uma situação absolutamente caluniosa, né? E como eu estou fazendo meu disco, eu estava com a mão na massa, como assim pode se dizer, eu imediatamente compus uma letra, como se não é apenas para o PT, é uma réplica em relação à minha colocação nessa lista negra, né? Porque talvez eu não teria nem energia emocional, se não fosse esse fato que determinasse a feitura da música, para poder realmente fazer uma música para o PT. Seria realmente quase que humilhante, né? E, na verdade, foi uma réplica pelo fato, porque eu não tenho sabe, eu acho uma coisa muito mais desprezível. O PT é uma coisa muito desprezível. Mas é uma coisa que nos pode, apesar de sua pequenez, né, microscópica, enquanto palmolengas, né, podem e estão nos fazendo muito mal, tanto coletivamente quanto individualmente. Todos nós estamos sofrendo isso, né? Mas foi apenas uma réplica. E ficou muito boa, até parabéns, a música ficou muito legal. Agora, talvez é isso mesmo, né? Esse ambiente de asfixia das nossas liberdades gera uma criatividade artística interessante muitas vezes. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Como é que está o meio artístico hoje, Lobão? A gente tem visto alguns artistas conseguindo sair um pouco da toca e criticando isso que está aí, né? Porque hoje estava tudo dominado e agora passou a ser até um pouco um fator de vergonha o sujeito ficar defendendo o PT, porque está evidente que é só pela boquinha lá, só pela teta. Está havendo algum tipo de reação da classe artística ou você acha que o pessoal é palmolenga mesmo e só quer a teta e ponto final? Eu acho que eu estou tendo gratas surpresas, viu, Rodrigo? A gente tem a Fernanda Montenegro, temos a Luana Piovani, tem o Roger, tem na classe, principalmente na classe teatral, tem o Marcelo Madureira, tá todo mundo, tem uma série de pessoas que estão mostrando que estão realmente indignadas com a situação do PT, principalmente na classe dos atores, né? Assim, a classe musical tem o Rapa, que publicamente... Quem publicamente se coloca contra a Dilma... Mas agora não adianta se colocar, por exemplo, se colocar contra a Dilma e ser pró-Marina nesse exato momento, assinar atestado de burro, praticamente, né? A gente tem que saber que a única possibilidade real da gente não ficar sob a égide do Foro de São Paulo é o Aécio. E depois a gente conversa, porque aí sim a gente vai ter 4 anos para poder formar um nicho político mais claro, com uma agenda político-econômica muito mais definida, e eu acredito que o único benefício que o PT nos fez foi nos unir. Eu acho que a todos nós aqui, pessoas que provavelmente seria muito mais difícil da gente se encontrar caso o PT não estivesse no poder, e eu acho que esse é o grande trunfo que nós temos. A nossa aliança dentro dessa heterogeneidade enorme que é a sociedade brasileira, que a própria sociedade brasileira se flagrou
nessa heterogeneidade, que nós somos muito diferentes, mas eu acredito que a boa vontade e essa consciência de que o PT é um mal terrível para o Brasil e para a nossa cultura, para a nossa política, etc. e tal, vai fazer com que nós todos nos organizemos para realmente fazer frente a isso. E eu acho que a classe artística está começando a mostrar bastante episodicamente ainda, não, porque você vê que o grosso ainda está todo mamando nas tetas do PT, mas a cada pessoa que sai desse nicho e mostra a sua cara é digna de toda a nossa admiração e que seja bem-vinda e que a gente se reestruture de uma maneira bastante pragmática e objetiva, porque senão a gente vai levar a bola nas costas e vai ser uma coisa muito séria o tipo de derrota que nós vamos ter que enfrentar. É isso mesmo, tá havendo então um pouquinho de paldurecência aí da classe artística, mas eu pego o gancho do pragmatismo para confrontar o que você mesmo disse antes de atestado de burrice e defender a Marina contra o PT, pelo seguinte, Lobão, tem muita gente e pessoas que eu reputo como inteligentes com a seguinte teoria, é o voto útil mesmo. Quem tem muito mais chance de derrotar o projeto da Dilma e do PT no segundo turno é a Marina e não a Aécio. Eu acho, e eu escrevi sobre isso várias vezes, eu acho deprimente a gente ter um quadro como o Aécio Neves, com Armínio Fraga e companhia, e eles se querem para o segundo turno. Isso para mim diz muito sobre o país que a gente vive. Mas dado que a possibilidade da Marina é muito maior de derrotar o projeto do PT, tem muita gente com essa linha de que eu vou porque o meu objetivo é apenas somente hoje, tirar o PT do poder e esse projeto autoritário. Uniu o Brasil, nós e eles. Quer dizer, hoje realmente tem isso. Hoje tem quem quer um país minimamente democrático e quem quer o projeto bolivariano do PT. Tudo bem que você entende que a Marina é parte do lado de lá, mas tem muita gente que acha que ela amadureceu, acordou, enfim. Paulo, com você. Eu queria pegar o gancho nisso que o Lobão estava falando da classe artística. O Lobão é um dos poucos da classe artística que critica a própria classe. Eu queria te perguntar, Lobão, eu tenho vários amigos artistas. Outro dia eu estava jantando com um casal de amigos de artistas, os dois são artistas talentosíssimos, etc., músicos aqui no Rio de Janeiro, que estavam se queixando de que o problema do cenário artístico e musical aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é que tem pouco apoio, o empresariado fica oferecendo para os artistas que não despontaram ainda, fica oferecendo prato de comida para eles tocarem nas casas, etc., etc. Criticam que devia ter mais incentivo do governo. Você acha que é nessa direção, que é mais incentivo no governo? O que você acha disso, Lobão? Você acha que falta incentivo ou você acha que falta público? E aí podia comentar também sobre a Lei Rouanet, por favor, e qual é a relação que a Lei Rouanet tem com isso. Eu acho que, comparando esse tipo de coisa, é a mesma coisa do que um cara ficar revoltado porque não tem meia entrada ou porque precisa de 10 centavos a menos. Não, eu acho que o governo tem que dar incentivo nenhum. O incentivo que o governo dá, o preço é muito alto. O preço do incentivo, na verdade, você tem que ter uma sociedade livre, mercado livre. Agora, o problema é que o governo interfere não somente nos incentivos, como na Lei Rouanet, como também a moeda, outro lado da moeda, é que você tem que calar a boca, tem que ficar lá mamando no governo e tem que ficar na situação. E ainda pior, agindo como se fosse oposição, porque esses caras ficam nos taxando de reacionário. Eles são os reacionários. Eles estão há 12 anos no poder, eles estão mamando nas tetas do governo. Essa coisa de querer, olha, a cultura tem que ter incentivo. Não, quanto mais tem incentivo, mais você fornece campo para uma panelinha, sempre se dá bem. É aquela panelinha que está lá desde a época da ditadura. Pô, os Barreto estão na época, na coisa do cinema. Você tem o Tropicália, que fica mamando na teta já há anos. São as mesmas pessoas que estão mamando nesses benefícios do governo. O governo não tem nada a ver, inclusive o governo é que providencia uma agenda cultural fascínora. Você vê que o que está na moda atualmente não é o funk, não é o rap, não é o sertanejo universitário, são gêneros musicais absolutamente inermes,
que são absolutamente, não tem, ou são absolutamente cooptar, ou a MPB de protesto, porque tem um monte de, como rap, de protesto como? Eu vi você vê o vídeo do Marighella, do Racionais, eles propõem a luta armada. Eu fui pensando, mas eles vão tirar quem do poder? Eles são situação. Eles estão no palanque do PT, eles vão querer tirar quem através da luta armada? Quem que eles vão dar um tiro na cabeça? Pô, então esses caras todos ficam fazendo uma situação de oposição, quando eles são a situação, eles são os reacionários. Porra, a gente tem que entender isso, né? Lobão, eles vão jogando cada vez mais o centro para a esquerda, a ponto de acusar a Marina de extrema-direita. Tem uns babacas que falam isso. Eu queria até pegar o gancho, não sei se você teve o desprazer de ler o texto hoje do Cacá Diegues, é um desses cineastas também que adora uma simbiose com o governo. Ele escreveu um texto no Globo hoje, onde, pasmem, ele diz que a direita, nenhum desses aí que está entre os presidenciáveis são de direita, a direita mesmo, né, pelo menos ele reconhece isso. E aí depois ele vai lá e dá os exemplos de direita para ele. Sabe quais são? Tea Party, vai lá, que são os libertários americanos, Ron Paul teve no Brasil há pouco tempo, e aí ele mistura Tea Party com o Estado Islâmico. Quer dizer, na cabeça do Cacá Diegues, a direita é o regime militar, o Tea Party e o Estado Islâmico. É isso que o cara pensa, ou pelo menos diz que pensa, né? Talvez recebendo ou de olho em alguma verba pública extra. É uma coisa espantosa, né? O que essa classe artística repete aí sem pensar. Eu queria saber quanto é que o Cacá Diegues recebeu no ano passado de dinheiro da Ancine. Aí depois eu gostaria de ler de novo o artigo, depois de saber esse número. E eu queria também fazer um comentário sobre isso. Ao mesmo tempo que a extrema esquerda está fazendo essa força, eu acho que nessas eleições especificamente, nós também tivemos algum tipo de puxada para cá. Então, assim, a gente tem hoje uma Marina já falando em livre mercado com o Gianetti, como vocês mesmos citaram anteriormente, um Aécio sendo trabalhado pelo Armínio Fraga, o pastor Everaldo com uma excelente assessoria também. Então, assim, eu acho que, ao mesmo tempo, os políticos tradicionais também resolveram dar uma olhada no lado liberal. Talvez seja um pouco de exagero nesse lado, porque ainda temos muitos candidatos de extrema esquerda que dão um pouco esse ar de caos, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão, os candidatos, os políticos estão olhando para as pautas liberais com melhores olhos. Pode ser. Eu acho que isso tudo está muito indefinido. Assim, o PSDB tem uma agenda muito difusa. Eu gosto do Aécio, eu vou votar no Aécio, mas eu acho que a agenda é difusa. Basicamente a própria coesão do partido ele é muito confusa também. Mas assim, essa coisa da gente, da direita e da esquerda no Brasil, a gente tem que também entender que é o seguinte: as pessoas aqui no Brasil tem uma coisa maniqueísta: você de esquerda é do bem, você de direita é do mal. E eu acho que os políticos, de uma forma ou de outra, eles deixam isso bem claro. Né? Olha, eu sou um cara de esquerda, eu posso fazer isso, mas sou de esquerda. Eu acho que teria que ter uma agenda de explicação popular mesmo, o que significa esquerda, o que significa direita, porque aí também tem gente que fala assim: hoje em dia direita e esquerda não existem mais. Peraí, existe sim. A gente tem que colocar uma coisa muito clara: o que é direita e o que é esquerda. Direita é o seguinte: você ter uma agenda política em que tudo aconteça com um Estado diminuto. E a esquerda, quanto mais você quer um Estado maior, mais você é esquerda. Basicamente é isso. E as pessoas têm que entender o significado político disso, porque senão você é taxado de direita como se você fosse um torturador a favor da ditadura, etc, etc. Mais ou menos está dentro do inconsciente coletivo brasileiro. Você de direita, você é mais ou menos isso. Então acho que tem que ter uma explanação política, antes de formação de partido e tudo mais, do que é direita e que é esquerda. A esquerda que é um Estado inflado, como a gente está vivendo hoje, um Estado enorme, cheio de funcionários públicos, um monte de pelego recebendo grana do PT, e quanto mais esquerda, mais o Estado fica inflado. Né? Agora, vem o Cacá Diegues dizer que a Marina é extrema-direita. A Marina, por exemplo, ela de maneira nenhuma negou, por exemplo, a Lei 8243.
né? Tem uma entrevista que ela acha que é um golpe, e as pessoas não estão... Ninguém está falando sobre essa lei 8243, que, na verdade, a gente pode entender que se isso daí realmente vingar, como está vingando, foi sancionado foi em 27 de maio agora, desse ano, a gente simplesmente vai virar uma república bolivariana, uma ditadura bolivariana. Então, se a gente tem, por exemplo, a Marina, que apoia isso, e se a gente tem no próximo quadriênio ou uma Marina ou uma Dilma com essa lei, como é que a gente vai fazer, gente? É complicado, é muito complicado. Agora, a questão da direita e da esquerda, eu concordo, tem que ter um esforço antes de explicar, de tirar esse monopólio da virtude que a esquerda tem hoje do discurso. E acho que a sua definição é boa. Claro que a coisa é mais complexa, mas você conseguiu resumir com um poder de síntese muito interessante, que é basicamente quem defende mais espaço para a sociedade voluntária e menos Estado tomando conta disso de forma paternalista ou na economia de forma dirigista, é associada à direita. E a esquerda quer esse Estado inflado que a gente sabe quem acaba se beneficiando. O que me remete ao seguinte, Geisel foi de esquerda ou direita? Porque o criador de centenas de estatais que é elogiado até hoje. Pois o regime militar foi um regime estatista, né? Não tinha as características da direita que a gente poderia dizer clássicas, né? Exatamente. E quando o Cacá Diegues e companhia cita Estado Islâmico como direito, por que ninguém chama Thatcher ou Reagan para dar o exemplo do que a gente entende por direita? Uma direita democrática e que justamente teve esse papel de aumentar o espaço da economia de mercado, ou seja, das trocas voluntárias entre os cidadãos, né? E tem uma outra coisa, né, Rodrigo, anexando que é uma coisa mais derivada mas dizendo que as liberdades individuais a direita prega, enquanto que a esquerda prega o coletivismo, quer dizer, o que é a supressão da propriedade privada e das liberdades individuais, porque o indivíduo na esquerda ele é um mero detalhe. Então, qualquer esquerda, tanto no fascismo, no nacional-socialismo, no internacional-socialismo, de qualquer maneira, o indivíduo, porque o Estado em detrimento do indivíduo. Também, isso é uma coisa que elucida mais também, né? Exatamente. Eu recomendo para quem estiver nos ouvindo que veja a entrevista nas Páginas Amarelas da Veja desta semana com o João Pereira Coutinho, colunista da Folha, que explica bastante isso. Paulo, com você. Não, já que a gente está falando disso, de direita e esquerda, eleição, eu queria abordar um tema que a gente ainda não abordou aqui, que é um tema que eu encaro com a maior seriedade, que é a questão das urnas eletrônicas, Lobão. A gente tem um sistema de urna eletrônica, que é um sistema considerado ultrapassado, é o sistema mais antigo, nós somos pioneiros nesse sentido, mas é um sistema que não permite a conferência e recontagem dos votos, simplesmente porque como é que funciona o sistema brasileiro? Você vai lá, digita um númerozinho na urna eletrônica, esse númerozinho fica registrado lá, não tem conexão com a internet, como eles gostam de dizer, mas ele fica lá, registradozinho na urna eletrônica. Essa urna eletrônica, esse processo é todo controlado pelo TSE e por empresas de tecnologias contratadas e terceirizadas. E, enfim, está lá. Só quem tem acesso são eles. No caso de sumir, sumiu. Não tem uma capacidade de você fazer uma recontagem. Não tem como você fazer, como os sistemas mais modernos, uma comparação entre o voto digital e o voto impresso, em papel. E os sistemas mais modernos, até o da Argentina, você vê, né? Tem essa capacidade de você fazer a dupla apuração, vamos chamar assim. Tem um professor da UNB, tem vários vídeos na internet, o Diego Aranha, ele foi até no programa do Danilo Gentili, lá no De Noite, ele falou várias falhas de segurança que a urna eletrônica tem. Além disso, tem vários hackers aí na internet mostrando como é possível hackear a nossa urna eletrônica. Somado a isso, ainda tem indícios interessantes aí, saiu agora nos jornais, umas 2 semanas atrás, o fato de que uma das empresas que foi contratada para fazer o gerenciamento da urna eletrônica no Maranhão era ligada ao Lobão Filho, que não é teu filho, que pelo menos a gente acha que não é, mas o ligado lá ao clã do Sarney. E quem está gerenciando esse processo todo é o Dias Toffoli, que era advogado do próprio PT.
O cara é advogado do PT, é quem gerencia esse processo todo. Eu não consigo imaginar um processo de raposa cuidando do galinheiro mais evidente do que esse. Você conhece um caso de conflito de interesse mais grave do que esse, ô Lobão? Você confia na urna eletrônica? Olha, Paulo, é realmente uma canalice, né? A gente vê o aparelhamento do judiciário, a gente vê que, na verdade, a gente configura-se já uma ditadura virtual que a gente vive, porque nós aniquilamos uma oposição, o que é um sintoma. Temos 5 candidatos do PT, né? A oposição, na verdade, se esfacelou dentro do próprio partido, quer dizer, nós não temos o legislativo, ele está completamente comprometido, o judiciário está completamente comprometido, e inclusive não se dá para questionar a urna eletrônica, porque se for um candidato, você é processado, você não pode nem falar absolutamente nada. É claro que está tudo dominado, desde a propaganda, passando pela essa propaganda gratuita que é super perversa por vários motivos, porque você tem que dar ministérios e um monte de cargos políticos para você ter minutos, e você tem agora não sei quantos minutos da Dilma para 2 minutos da Marina. Isso é um absurdo, porque na verdade é antidemocrático no ponto de vista do próprio eleitor. O eleitor teria que ter direito de ter uma isonomia de tempo para todo mundo. Eu quero saber o que o fulano vai ter. O eleitor não tem nada a ver se o presidente atual tem mais tempo do que... porque tem mais aliança, né? E, então todo o sistema eleitoral está comprometido de uma maneira em que favorece absolutamente quem está dentro do poder, para se perpetuar dentro dele. Isso é muito grave. Agora, fora tudo isso, nós temos as urnas eletrônicas que já favoreceram quem estava ali dentro, porque o PSDB também teve a urna eletrônica é uma coisa anacrônica que teria que ser proibida e ser recondicionada de uma maneira séria. Você tem um presidente do STF, o Dias Toffoli, é uma piada, né? É uma piada de mau gosto. Então você tem todo um aparelhamento que, pelo que tudo indica, a gente vai ter realmente uma resiliência bovina da parte do povo, né? O povo, como é que você pode, no meio dessa situação toda de escândalo da Petrobras, corrupções, o Brasil em recessão, a gente ter esse número impressionante de pessoas que diz que vai votar na Dilma? Isso é realmente uma coisa que já é motivo de espanto internacional, né? O The Economist, várias revistas estrangeiras ficam questionando como é que o tônus do brasileiro, né? Como é que o brasileiro se permite estar sorrindo diante de um cenário tão trágico, tão sério, tão realmente rigoroso. É um espanto e é assustador. Lobão, eu queria ir um pouquinho aí para São Paulo, né? O prefeito Fernando Haddad, aquele prefeito que consegue fazer Celso Pitta parecer razoável, né, de tanta rejeição, resolveu agora que os pancadões, né, o funk pancadão, vai rolar em área pública, né? Ou seja, a prefeitura vai fornecer a infraestrutura toda, a logística, a segurança de algo que a gente sabe que é um antro de criminalidade, porque rola droga solta, gente armada, o funk pancadão, para quem não sabe, é aquilo que faz o funk em si parecer decente, né? Qual é a sua opinião em relação a isso, Lobão? Você acha que o Haddad realmente está destruindo aí a capital de São Paulo ou dá para piorar? Olha, piorar sempre dá, né, Rodrigo? Agora é o seguinte, você vê, é a cara do esquenta, é a Barbie na laje, é a classe média querendo disfarçar-se de pobre para poder ser hype, né? Isso é ridículo, né? Isso acontece o rap, a agenda é o rap, é o funk. O funk realmente aqui em São Paulo a gente sabe que tem áreas que, no outro dia a gente estava ouvindo uma manicure da Regina, falou que mora numa área que, decapitaram 2 filhos de caras que estavam reclamando do barulho e ainda crucificaram um outro irmão da pessoa porque estava reclamando do baile funk. É óbvio que isso daí, além da música em si ser
uma porcaria. Mas assim, isso mostra que a agenda do PT, cultural, ela quer justamente impingir. Agora, você vê que, contrapondo o funk, o rock virou coisa de coxinha, classe média, alienado cultural, quais são os pesos e medidas para poder julgar isso? Eu acho que o Fernando Haddad ele é uma pessoa bastante fraca, é uma pessoa que, inclusive aqui em São Paulo, ele não se reelegeria de maneira nenhuma, mas deixa claro esse momento do Haddad, do pancador. Ontem eu mesmo vi um vídeo que foi passado num desses happenings de funk aí que ele está promovendo, que é realmente degradante, é uma coisa que é realmente de cultura, não tem absolutamente nada, e nós estamos direcionados culturalmente pelo PT por uma agenda absolutamente... Concordo, mediocre, de enaltecer a mediocridade, quer dizer, nivelar tudo por baixo e chamar tudo aquilo que é lixo de arte, porque aí a arte deixa de existir. Bernardo, com você. Bem, eu acho que para consertar a urna eletrônica só precisa realmente imprimir o voto e ter uma urna verdadeira. Tendo os dois juntos, a questão está resolvida. Mas assim, ou é isso ou é acabar com a urna eletrônica. O que não dá para ter uma urna eletrônica que não pode ser checada em hipótese nenhuma. A minha pergunta é a seguinte, peço desculpa aqui pelo meu filho estar gritando, ele está um pouco nervoso hoje. A questão é a seguinte, caiu. Alô, alô? Oi. Oi, tá me ouvindo? Ótimo. A pergunta é a seguinte, até onde o presidente eleito vai ser obrigado a tomar medidas liberais, inclusive a Dilma, por conta da situação péssima que estamos vivendo hoje? Medidas liberais, né? Mas isso é muito sombrio, porque pelo que ela está indicando, ela não tem a menor intenção de tomar nenhuma medida liberal. Ela parece que está querendo sublinhar todo o caráter totalitário, esquerdista. Ela está investindo nessa agenda. Por mais que o mercado clame, a economia, os números, né, estão aí batendo na nossa cara, eu acho que ela vai insistir. Ela é teimosa e está super respaldada por um monte de cretinos, né? Então, não sei, eles estão se achando muito com a razão demais para perceber se eles vão tomar medidas liberais. Eu não acredito nisso, não. Exatamente, eu acho que a pergunta do Bernardo, é até um gancho, né, é muito boa, porque é o seguinte, tem uma turma, e a turma aí da elite, formador de opinião, banqueiro, que acha que esse discurso todo, mais raivoso da Dilma agora, e essa coisa ridícula de fazer terrorismo com o Banco Central... Eu fico gritando lá pra cá, eu fico prestando atenção em outra coisa, em vez de prestar atenção no trabalho. Bernardo, alô. Bernardo, oi. Alô. Bernardo, bota aí no mute, bota no mute aí. Bota no mute aí, Bernardo. Foi mal. E voltando, então, nós temos a questão do Banco Central. Bernardo? Isso. Alô? Lobão, tá ouvindo? Estou ouvindo, estou na escuta. Tá, então vamos lá. Essa questão do Banco Central Autônomo e tudo mais, tem muita gente que acha que isso aí é só para... é fazer o diabo para a eleição, né? Saiu até uma notinha hoje que o Mercadante já estaria conversando com gente do mercado para tranquilizá-los. Agora, eu penso assim, todos os indícios, eu concordo com você, todos os indícios são de dobrar a aposta, ou seja, de caminhar na direção da Argentina. E eu me pergunto, depois desse espetáculo de horror, desse show patético de populismo e demagogia, quem é que seria maluco, sério, né? Quem é que sério seria maluco o suficiente a ponto de assumir um Banco Central ou um Ministério da Fazenda da Dilma número 2, segundo mandato? É ridículo, quer dizer, está dado já o atestado de que seria algo absolutamente
patético e subserviente ao Planalto. Então, eu acho o contrário. Eu acho que o jogo de cena deles é para os empresários acreditarem que ela mudará, porque ela não mudou nos 4 anos e, pelo contrário, ela foi intensificando. Então, eu acho importante essa oportunidade para a gente frisar aqui que isso é um wishful thinking, isso é uma esperança vã que não é fundamentada nos fatos e em tudo aquilo que a Dilma deixa transparecer. Você não acha? Não, ser tranquilizado pelo mercadante é mais ou menos como ser tranquilizado pelo doutor Mengele na sala de espera do centro cirúrgico. Né? Isso aí. Eu acho o seguinte, eu acho que para mim está mais do que na cara que a agenda do PT é bolivarianizar a situação. Eu acho que eles vão usar esse decreto, eles estão cada vez mais botando o pau na mesa, deixando bem claro, vai ter essa democratização dos meios de comunicação, tem o marco civil da internet, eles estão deixando bem claro que eles não vão, até essa lista negra do PT, eles estão mostrando a truculência deles. Eu acredito que o próximo mandato vai ser de confirmação disso, e tipo assim, eles vão agora botar para quebrar. Não vai ser uma coisa fácil, não. Eu não acredito que eles vão dar uma contemporizada em relação aos bancos e tudo mais, não. Acho que eles vão pegar pesado no sentido ideológico da questão. É isso aí, a gente tem que saber no que eles acreditam, né? E eles já deixaram claro que não acreditam em democracia, nem em economia de mercado, nem nada disso. Paulo, vai lá com você de novo. Eu acho que é isso que, no fundo, é um pouco isso que o Lobão está falando. Eu acho que, no fundo, a gente tem todo o Estado, em todas as suas esferas de poder, totalmente dominados pelos caras. E, no fundo, a gente fica na eleição decidindo Marina, Dilma, não sei o quê. No fundo, a gente fica decidindo qual vai ser a receita do caranguejo. Porque a gente está sendo cozinhado da mesma maneira. A diferença é que um vai ser a termidora, outro vai ser a moda da casa. Mas o conceito é absolutamente o mesmo. É o que eu estava falando antes. O mercado fica louco com umas 3 ou 4 coisinhas. Controlezinho da relação dívida-PIB, controlezinho da taxa de juros, deixar o câmbio um pouquinho. Isso, no fundo, não importa absolutamente nada. Quer dizer, importa para o funcionamento macro da economia, mas é uma discussão muito pequena. O que adianta você ter o câmbio flutuando com menos intervenção do Banco Central, enquanto você tem lá os conselhos bolivarianos em todas as esferas governamentais? Você não acha isso não, Lobão? Você não acha que, no fundo, a gente fica discutindo qual vai ser a receita do caranguejo, mas a gente está sendo esquentado ao banho-maria de uma maneira ou de outra? Eu acho exatamente isso. Eu tô preocupado com isso, porque o paradigma, o diapasão da rapaziada é para a esquerda e radicalização para a esquerda. Inclusive, é um momento que eles não têm como ser mais demagógicos em relação à classe média, que já está com a corda no pescoço, né? E já há uma oposição gritante, e quem está na oposição está na oposição. Então, para eles calarem esse pessoal, eles vão ter que botar o pau na mesa, vão ser medidas drásticas. Você vê que as Forças Armadas já estão absolutamente eriçadas, né, devidamente indignadas, a classe média já está completamente iracunda, né? Então, quem tá mais ou menos dentro desse pacote do PT é o povão e os milionários que estão ali no monopólio do BNDES, etc. e tal. Mas eu acho que isso daí tende a radicalizar, inclusive por não haver outra opção, né? Você olha assim, ele não tem como, se eles fossem remediar, vamos dizer assim, para poder parar, estancar essa sangria que eles causaram, eles teriam que tomar muitas medidas liberalizantes, porque não tem o menor prognóstico disso acontecer. Eu acho que nós vamos sim entrar numa situação sombria de bolivarianismo, vamos virar uma Argentina rumando a Venezuela. Eu acho que esse é o nosso destino atual. Isso que eu queria perguntar agora, aproveitar a oportunidade, Lobão. Eu nunca vi, que eu me lembre, nem na época de auge de inflação ou insegurança, aqui no Rio tinha sequestro, eu não me lembro de uma época na qual tanta gente mais esclarecida, e desde a classe média até os mais ricos, falando em ir embora do Brasil. Eu não me lembro disso. Tem um monte de gente vendo como é que funciona a questão fiscal, se é Miami, se vai para Portugal, se vai para nacionalidade, resgatando as nacionalidades europeias.
eu não me lembro de ter visto uma época tão forte disso, desse movimento, né, de mal-estar, de desânimo. Quando é que você, por exemplo, desenharia a linha na areia e falaria, aqui, assim, nesse ambiente não dá mais, não dá para viver na Venezuela? Eu tenho convicção que na Venezuela de hoje eu não estaria. Na Argentina, eu tenho receio, porque eu conheço pessoas, empresários, esclarecidos, que estão lá. Então é a história do sapo, né, que vai sempre esquentando. Será que a gente já está ficando numa situação realmente desagradável, porque não só a questão cultural pobre, como a questão das liberdades, o banco demitindo uma funcionária que só constatou um fato, né, que a Dilma cai na pesquisa, a Bolsa sobe, e foi demitida. Quer dizer, será que a gente já não está chegando nesse quadro de Argentina e vai levando e fica se enganando? Ou como é que funciona isso? Você pensaria em alguma hipótese em fazer as malas e ir embora do Brasil? Eu estou pronto para isso. Para mim, se tiver a Marina ou a Dilma, eu mesmo não tenho lugar aqui. Por exemplo, Rodrigo, minha agenda de shows, eu tenho uma agenda de shows, chegam 10 shows no mês, meia dúzia são cortados porque todos explicam assim, olha, o perfil político, a postura política, devido à postura política do Lobão, não podemos contratá-lo. Isso em todo o Brasil, em Brasília, em Fortaleza, na Paraíba, em vários lugares. Então, mesmo que eu quisesse continuar aqui pessoalmente, eu estou vendo que a situação, para mim, vai ficar insustentável. Eu não tenho lugar para trabalhar, não vou ter espaço para poder continuar sendo músico que eu sou. Porque eu não posso, há anos que eu não posso aparecer na televisão e em rádio. Agora, eles estão querendo bloquear os meus shows, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sair daqui para Portugal de navio, né, cara? Essa denúncia que você faz é muito grave, quer dizer, o pessoal usa a patrulha mesmo, e a gente sabe que é verdade, óbvio que é crível isso, né? Bernardo, com você. Bem, primeiro pedir desculpa aí, teve uma derrubada geral, criança derrubou o Boden, derrubou tudo, teve direito aqui. Acontece. Bem, a pergunta que eu estava fazendo tem a ver exatamente com o que estava falando, não sei se consegui terminar, que é essa questão da realidade concreta. Né? A gente está numa situação em que o Estado está quebrando, a economia não anda, e nesse momento, normalmente, é um momento chave onde o burocrata escolhe uma das duas opções. Ou vai full no socialismo, no estatismo, em realmente transformar o seu lugar numa Venezuela, numa Argentina, ou então você tomar certas precauções e acabar pegando medidas liberalizantes, né? Para onde que o Brasil vai? Essa que é a pergunta. E dentro desse panorama, caso medidas liberalizantes mínimas sejam adotadas, será que nós realmente... Será que já acabou o prazo de validade da economia brasileira? Mas acabou, óbvio que acabou. A indústria não produz nada, os commodities já estão... o agronegócio é a única coisa que nos puxa. Né? A indústria, você não tem competitividade. Por exemplo, no meu setor, cara, você precisa de muita tecnologia, né? Então outro dia um engenheiro americano veio para cá, falou, vocês são heróis aqui, você vai comprar um fio, 5 vezes mais caro, um cabo, né? Tudo é 5, 10 vezes mais caro, um computador, um instrumento, qualquer coisa parecida. E isso eu vejo, por exemplo, eu quero fazer um endorsement de uma fábrica de amplificadores brasileiros. E de repente os amplificadores brasileiros eles estão quase tão caros quanto os amplificadores internacionais, porque os componentes são internacionais. Então o cara, para botar uma válvula russa, chinesa, lá que seja, ele tem que pagar um imposto, não sei das quantas. Então o empreendedorismo ele está seriamente comprometido no Brasil. Então você vai querer fazer negócios no Brasil, se você não tiver acochambrado com o governo federal, você não faz nada. Então o que eu acho é que, o que eu falei anteriormente, se fosse para tomar medidas liberalizantes, eles já deveriam ter providenciado isso. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que eles vão radicalizar na casca-grossice da filosofia de esquerda mesmo, e vão transformar isso aqui num cubão. Mas, Lobão, vamos ver se as instituições aguentam, né? E
vai ser um teste interessante para o Brasil, ver se as instituições aguentam. Em relação ao seu setor, ô Lobão, eu tenho um amigo meu que era dono de um dos maiores estúdios aí de gravação dessa classe artística. Aliás, ele me diz que tem várias histórias da classe para me contar, ele deve estar nos ouvindo, e é um daqueles que está querendo também ir embora do Brasil. E ele uma vez me lembrou lá do caso das tomadas. Quer dizer, imagina, você tem um monte de aparelho, de equipamento milionário lá naquele negócio, aí vem um idiota de um burocrata de cima para baixo, que a gente sabe que no fundo é esquema, e resolve criar a tomada jabuticaba brasileira. E fica fazendo pior ainda, questão de segurança, porque fica fazendo gambiarra, que é o nosso jeitinho típico brasileiro. Quer dizer, e o que você tocou aí é muito importante, Lobão, porque não houve ganho de produtividade para a economia brasileira nos últimos anos. Não houve. Houve um crescimento do agronegócio por questões externas. Principalmente, teve também alguma melhoria nesse setor aqui no Brasil, mas não dá para ficar achando que vai vender minério de ferro e soja e chegar no primeiro mundo só assim, né? E a indústria está lá de joelhos. Então, realmente é uma situação que muito periclitante, muito preocupante, porque não houve nenhuma melhoria do tal custo Brasil. Esse que é o ponto. Paulo, com você... Rodrigo e Lobão, antes disso, só complementando, mas e algumas reformas pontuais que aconteceram, tipo a criação do microempreendedor individual, esse novo Simples que foi estendido, eu vi, pelo menos nesses últimos 2 anos, o PT, embora recrudescendo em algumas outras áreas, cedendo em algumas, principalmente por conta, e aí a gente também tem que deixar isso bem claro, por conta de alguns aliados mais esclarecidos. Então, assim, eu posso citar nominalmente o Guilherme Afif, que está lá na Secretaria de Microempreendedorismo, alguma coisa assim, tentando fazer milagre. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê a Assembleia Constituinte, acho que isso é uma coisa que tem que ser falada aqui também hoje, nós também vemos o PT também cedendo em alguns outros lugares, porque não tem mais como se produzir no país. Como as próprias concessões, né, para a infraestrutura. É um bom ponto. Lobão, o que você acha disso? Olha, eu acho que, assim, nós sabemos perfeitamente que uma estrutura socialista, realmente, ela não sobrevive pelas próprias pernas. Né? Todo socialismo foi bancado por algum capitalismo. Né? Isso desde 1917 acontece. Então eles têm que abrir de alguma maneira para poder entrar alguma coisa. Mas eu acho que é muito mais desfazer o flagrante, uma coisa de cenográfica, do que propriamente uma tendência de agenda política, entendeu? Eu acho que isso daí é meio para fazer uma cortina de fumaça, ou até para ganhar algum terreno em concessões que eles achem plausíveis dentro do esquema deles. Mas eu acho que isso talvez seja pior, porque isso só está maquiando uma situação que está afadada à implosão, a uma crise sem precedentes na nossa história. E eu acredito que nós estejamos caminhando céleres para isso, porque não existe nenhum anticorpo real para que isso não deixe de acontecer. Isso aí que você citou é importante para o leitor, para o nosso ouvinte que não conhece a história da União Soviética, você citou 1917, é verdade. Já em 1919, veio Lenin com a história da nova política econômica, que era uma leve abertura, uma concessão ao capitalismo, porque é o que o Lobão falou, sem essas concessões, o modelo socialista ele não aguenta 70 anos como aguentou lá. Ele desaba muito antes. Então, é um bom ponto. Quer dizer, pode ser que seja... Outra coisa, Rodrigo, em 1917, eles foram financiados por Wall Street. Né? Ou seja, a Revolução Bolchevique mesmo foi financiada pelo JP Morgan, pelos Rockefeller e tudo mais. E aí sim, em 1919, o Lenin, vendo que aquela economia não estava funcionando, ele abriu os mercados, voltou à propriedade privada, sob muitos protestos, inclusive do Politburo, não é verdade? E quando ele morreu, a União Soviética estava no seu ponto mais próspero dentro do que se podia esperar de um socialismo, né? Quando recrudesceu com a chegada do Stalin. Exatamente, é a questão do não matar a galinha dos ovos de ouro, quer dizer, há um interesse mesmo desses socialistas de manter a economia minimamente funcional, porque senão realmente o negócio é destruído como está acontecendo na Venezuela. Mesmo não funciona nada, né? Exatamente, na Venezuela falta
papel higiênico, quer dizer, chega num grau tão absurdo desses, aí começa a ameaçar até mesmo a questão da hegemonia política. Paulo, com você. Mas leite de contato, né? Você não consegue mais adquirir leite de contato na Venezuela. O caos total lá. Né? Caos total. Eu, como único empresário aqui participando do Hangout, acho que vocês só podem estar de brincadeira. Isso aqui é o país mais difícil de se empreender no planeta, não sou eu que estou dizendo não. Você pega uma lista de 100, dos 200 países do mundo, a gente está em 100 e pouco. Isso aqui é uma brincadeira. Você está falando de pequeno microempresário, não sei o que. Isso é uma estratégia do governo para poder arrecadar um pouquinho dos coitados de fome que abrem uma empresa pequenininha e depois passam a ser perseguidos pelo fisco. Isso aqui é uma loucura, vocês estão loucos. PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, IR, adicional de IR, lucro presumindo, onde o governo presume que o teu lucro é 10 vezes maior que o teu lucro é de fato. As leis trabalhistas do Brasil, vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Eu vou dizer um negócio para vocês. Isso aqui, o país está completamente sindicalizado. Eu tenho obras de construção parando pelo sindicato que acha que o banco dos caras não está acolchoado o suficiente, que a TV que eu tenho no refeitório tinha que ser de 42 polegadas e é de 32. Eu tenho brigar com o sindicato aqui. O sindicato é o seguinte: você tem contribuição que é puramente voluntária, mas que se você não der, o sindicato bate na tua porta todo dia para a tua obra. Você tem os regimes tributários. Se você cair por um acaso um dia, for fiscalizado por uma das esferas governamentais no Brasil, você está roubado. Vocês sabem quantas licenças para fazer o Trump Hotel do Rio de Janeiro? Vocês sabem quantas licenças eu tenho em dia? 29. Eu tenho 29 licenças para poder fazer o Trump Hotel do Rio de Janeiro. E uma briga com a outra. Os órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro brigam entre si. Isso porque eu não dependo de licença estadual com alguns empreendimentos. Então vocês falam para mim de pequeno, não sei o que, lei do microempresa, desoneração de folha salarial, blá 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 blá. Isso para mim é uma piada de mau gosto. Esse país aqui é um inferno para você ser empresário. Eu sempre digo para os outros, quando nos Estados Unidos você briga com o mercado consumidor, você briga com o mercado. Você tenta abrir uma empresa, você tem 100 competidores mais competentes que você, fazendo um serviço fantástico com o menor preço e a menor qualidade. Aqui teu adversário é o governo. E, consequentemente, os teus prestadores de serviço... Nós temos uma cruzada contra o lucro, né? Desde criança, você é ensinado de que o lucro é uma coisa do demônio. Então, o governo que implementa esse tipo de conceito, como é que ele vai chancelar o empreendedorismo que é baseado no lucro? Pois e fora isso quando você não cai no judiciário, e aí tem o negócio do defesa do consumidor, que é uma coisa de maluco. E aí quando você vai para a lei de defesa do consumidor, fora o Ministério Público, onde os promotores acham que são Deus, podem te processar por qualquer coisa do mundo, você passa anos respondendo a um negócio, e graças a Deus nunca tive que responder, mas tenho vários amigos que tiveram que responder. Então, isso aqui você está cercado. Você está cercado pelo Judiciário, pelo Ministério Público, por 3 esferas de governo, pelo fisco, pelos fiscais de todos os tipos, e tem as delegacias. Eu não falei das delegacias, de vez em quando bate um delegado qualquer que quer uma propina maluca, começa a fiscalizar para ver se a tua tomada está com mau contato, para não abrir um inquérito contra você. Isso é uma loucura. Eu não estou falando de casos necessariamente que aconteceram comigo, alguns aconteceram, mas estou falando de casos que aconteceram com colegas empresários, porque isso é o meu dia a dia. Isso aqui é uma loucura, gente. O lado aqui do empreendedor é uma loucura. Eu vou pedir patrocínio para o fabricante do Prozac, para a gente poder vender, porque domingo à noite você vir com esse discurso realmente é deprimente demais para todo mundo. Desculpa. Vamos dar uma oportunidade aí para o Lobão falar. Lobão, eu queria... Fala. Não, tá certo, tá certo. Ô Lobão, eu queria saber o seguinte, você é um cara que mostrou um outro lado aí tão brilhante quanto o de músico, que foi o de escritor, com livros de sucesso, e dá para ver na bibliografia que você andou lendo muito. Então, quer dizer, você ficou com um background intelectual muito parrudo. A gente é visível isso lá, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho como é que foi isso e o que você está lendo de interessante, por que o brasileiro lê tão pouco.
recentemente a Luciana Genro, né, massacrada lá pelo Danilo Gentili, falando um bando de besteira, querendo de forma arrogante dar aula, né, lições de marxismo. E aí, até no nosso Instituto Liberal, um artigo excelente do Flávio Morgenstern, um ensaio, né, um verdadeiro tratado, uma aula sobre marxismo de quem conhece de fato o que é o marxismo, destroçando ponto a ponto a estupidez dela. Então, quer dizer, o que acontece com a nossa esquerda, Lobão? É canalice, é desvio de caráter ou é falta de leitura, é falta de contato com esses pensadores que são capazes de mudar a visão de mundo de um leitor? Olha, Constantino, a gente tem que saber que a esquerda é autofágica, né? Ela, assim como a gente lê o Slavoj Zizek, a gente lê o Manifesto Comunista, a gente lê o Marcuse, a Escola de Frankfurt, a gente lê todos esses caras, eles não leem a extensiva bibliografia da filosofia do liberal, do conservador, né? Então a gente não tem, por exemplo, o acesso que nós temos. Quando eu fui fazer o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, eu ainda não tinha o Kindle, eu tinha que esperar às vezes 80, 90 dias de livros chegarem de Portugal, de Londres, porque você não tem aqui, você vai nas livrarias, você tem uma bibliografia muito restrita, você tem o Foucault, tem o Derrida, tem o Deleuze, tem aqueles caras todos de esquerda que você conhece, e você não tem a bibliografia, você não tem à sua mão um Roger Scruton, você não tem um Roger Kimball, você não tem o Aaron, o Thomas Sowell, todos esses caras, você tem o Horowitz, essas pessoas todas, o Christopher Andrew, essas pessoas todas você tem que garimpar, porque você não tem esse acesso aqui. Ainda tem uma lei agora que quer proibir a vinda, o que já é difícil, vai se tornar impossível de livros aqui para o Brasil. Então, primeiro nós temos esse problema de uma bibliografia pouco acessível a todo mundo. Fora o fenômeno do intelectual de esquerda, ele tem um procedimento psicológico de não abrir mão de suas convicções, porque basicamente é tudo aquilo que eles são. O cara, geralmente um intelectual de esquerda, ele profissionalmente é intelectual de esquerda. Então, se ele perder esse patamar, ele não é mais nada. Então, ele é incapacitado de uma autocrítica, porque o mundo dele simplesmente acaba. Ele simplesmente, tudo o que ele acredita, tudo o que ele é e se espelha, está depositado dentro de uma filosofia que não está dentro dele. Se essa filosofia deixa de existir, esse cara deixa de existir. Então, acho que o apego psicológico deles reside nisso, porque eles não têm essa condição de autocrítica, porque eles não têm condição de se reinventar como pessoas, né? Então, você vê um Oscar Niemeyer centenário, não conseguiu fazer uma autocrítica, um Chico Buarque de Holanda não consegue fazer uma autocrítica. Isso é uma coisa, você pode imaginar que a gente tem inteligência suficiente para poder perceber que esses caras burros não são em si, deve ter algum aspecto psicológico, alguma patologia que os impede de uma autocrítica, porque na verdade os fatos estão aí, né? O próprio Olavo fala uma coisa sobre a verdade, é uma questão de você conseguir perceber as proporções das escalas da vida. Se você não consegue perceber isso, alguma coisa de muito errado acontece com a sua cabeça. E isso acontece com o intelectual de esquerda brasileiro, na sua maioria dos casos. Acho que o resumo, então, desse segundo caso aí, que não é ignorância, concordo que não dá para alegar ignorância em relação a Cuba hoje. Então, só me resta a alternativa de desvio de caráter, de canalice ou de alguma patologia séria. Eu queria falar com você sobre um assunto ainda, Lobão. Você citou lá atrás a Marina com o discurso de malária, de fui pobre. Isso é uma das coisas que mais tem me incomodado no Brasil hoje. A gente vive no país da vitimização. Essa narrativa, você citou o Roger Kimball também, recomendo a todo mundo, ele fala disso nas universidades, essa coisa, começou essa narrativa do oprimido, essa revolução dos fracos e oprimidos, né? Só que isso não é uma coisa nova, eu peguei no sebo, porque realmente no Brasil é difícil o livro, e tem esse livro aqui antigo, da década de 60, 70, né? O País dos Coitadinhos, né? De Emil Farrat, quer dizer, já tem pelo menos 40, 50 anos que nesse país esse discurso de eu sofri,
eu fui pobre, eu passei agruras, então, portanto, eu sou melhor, eu tenho direito a certas coisas. Isso é uma coisa velha. E a gente não melhora, pelo contrário, essa coisa está recrudescendo nos últimos anos. Qual é a sua visão disso? E há luz no fim do túnel, há salvação para a gente efetivamente passar a focar no mérito, nas conquistas, e não no discurso de eu sou minoriazinha, eu sou pobrezinho, eu sofri e portanto, eu sou melhor? Tem um autor austríaco sensacional, que é o Erich von Knödel-Leding, que ele preconiza justamente o contrário. Você vai ser um político, você tem que ser bem-sucedido, ser bem casado, você ter mais de 50 anos, ter pelo menos 5 cursos universitários, falar 8 idiomas, saber de política internacional, de economia, de ciências políticas, de sociologia. Então, eu acho que é o seguinte, aqui você tem a ode ao vulnerável, né, ao vitimizado, enquanto que nós deveríamos ter, assim, olha, o cara merece, tem mérito, nós precisamos de escolher o melhor. Vamos escolher, assim, é impressionante, até hoje você vê como a carreira política do parlamentar é subestimada. Hoje um cara, você é um palhaço, você é artista, eu penso assim, cara, como é que eu não consigo imaginar me candidatando a nenhum cargo público, porque eu sou completamente inapto para isso. Eu acho que eu deveria ter cursos para você ter gabaritação para ser um político, né? E você tem justamente o contrário. Para ser um político, você tem que ser um desclassificado, você tem que ser um fudido, né? Aí sim você ganha a simpatia do povo. Olha, eu sou igual a você. Então, pô, se eu sou igual a você, como é que eu vou... Eu penso assim, eu não vou votar um cara igual a mim, porque eu não tenho capacidade nenhuma para ser ou deputado, ou sequer um vereador. Né? E como é que você pega um palhaço para deputado federal, você pega um analfabeto para presidente da República, as pessoas acham isso normal. Né? Então a gente está completamente errado nesse sentido. Né? É isso aí. Vamos lembrar que o Tiririca, no primeiro ano, ainda veio com o fator palhaçada do voto crítico, que eu achava já uma tremenda de uma babaquice, mas enfim, os paulistas caíram nessa. Agora, segundo mandato, né, o que é isso? Né? Que país é esse? Rodrigo, as pessoas não podem se esquecer que a eleição do Tiririca, com o voto de protesto, e quando levou novamente ao Congresso Nacional o José Genuíno, e mais 2 fascínoras desses aí, mensaleiros, que entraram por essa questão de proporcionalidade de voto, que é ridícula, surreal, mas esse voto de protesto simplesmente proporcionou que mais 3 marginais desses entrassem pela porta dos fundos, né? Foi o voto de protesto mais idiota que eu já vi na vida, né? Bernardo, vai lá, sua última pergunta, que a gente está chegando perto do término. Beleza. Lembrando, é Valdemar Costa Neto, Protógenes Queiroz, José Genuíno, só gente boa que entrou nesse voto de protesto aí. Mas pior do que o voto de protesto é o voto realmente imbecilizado na sua natureza e desprovido de qualquer ética. Um vídeo de desabafo que o Rodrigo fez anteontem, se eu não me engano, assim, me causou uma certa empatia, muito grande, na verdade, porque é uma verdade indiscutível. Como é que nós estamos na semana do maior escândalo da história da República Brasileira, quando um sujeito vai para a Polícia Federal e fala que recebeu R$1,5 milhão para facilitar uma compra de uma refinaria pela Petrobras e ganha outros 24, 25 milhões de dólares para não atrapalhar uma outra negociação e que ainda deu dinheiro para a campanha da Dilma em 2010, esse sujeito fala isso durante essa semana e a Dilma ganha 4 pontos na pesquisa. Então, assim, isso é o que me causa mais espanto. E aí eu te pergunto, Lobão, qual é a sua visão sobre o fato do brasileiro não estar conectado com a realidade do que está acontecendo no Brasil, a ponto de ter um escândalo de tamanhas proporções, provavelmente o maior escândalo da República. Volto a repetir, Paulo Roberto Costa é um cara desse tamaninho nesse esquema e botou 25 milhões de dólares no bolso. Esse cara desse tamanho, imagina que os outros não ganharam. E dentro desse panorama, como é que a Dilma continua crescendo nas pesquisas?
Eu só posso atribuir a terra do nunca, né? A gente é macunaímico, né? Nós temos inclusive toda a cultura brasileira jacta-se e procura injetar essa jactância, esse envaidecimento indevido no fato da gente não ter caráter nenhum, da gente ser malandro agulha, a gente sempre ter aquele jeitinho. E geralmente, no final das contas, mesmo que inconsciente, o povo acaba se projetando ou sendo pelo menos indulgente com isso, porque no final das contas todo mundo no fundo da sua consciência acha que cada brasileiro seria capaz de estar num esquema desse, né? Só essa explicação me é plausível, porque nós somos um país que tem orgulho de não ter caráter, de ser precário, de ser vagabundo, de não funcionar, e a gente é o nosso principal orgulho, né, de sermos heróis sem nenhum caráter. Então acho que não cola. Exatamente, é muito triste isso. O Stanislau Ponte Preta, né, o personagem humorístico do Sérgio Porto, tinha uma frase que era isso, resume bem isso: ou instalamos a moral nesse país ou nos completemos todos, porque parece que fica a impressão de que todo mundo está banalizando já qualquer escândalo de corrupção e dane-se, que é apenas a sua sociedade no botim, na pilhagem. Essa é a sensação que fica diante do que acontece com o povo brasileiro reagindo dessa forma diante dos escândalos todos que vem à tona. É realmente uma coisa muito, muito horripilante, né? E tira o sono, e como eu disse nesse vídeo com o Bernardo, eu acordei naquele dia macambúzio, né? Melancólico, porque é uma coisa de você querer fazer as malas embora, mas não se animem, petralhas, vamos continuar aqui lutando por algum tempo, ainda perturbando vocês. O Instituto Liberal está aqui para isso, estamos fazendo esse tipo de hangout para justamente levar uma mensagem para mais gente. Contribuam, colaborem, entrem no site, ajudem a financiar essa causa, porque a gente precisa disso também, né? Tem uma turma da elite que gosta muito de criticar tudo e todos e não faz nada. Não dá a cara a tapa, não ajuda a escrever, não ajuda a financiar, não dá a sua cota em prol de um país melhor, né? E acha que vai cair do céu a solução. Não funciona assim. Tem que arregaçar a manga e trabalhar. Estamos aqui para isso. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Bernardo, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos chegando no final, costumamos ser sempre muito pontual. E, Lobão, acima de tudo, a você eu agradeço imensamente aí o privilégio de poder ter esse bate-papo com você. É sempre muito enriquecedor e peço suas considerações finais aí. Alô, obrigado. Rodrigo, eu acho que assim, nós estamos realmente aí, firmes e fortes, não vamos desistir do nosso país, se é que esse é o slogan, não, de jeito nenhum. Não temos por que deixá-lo no sentido que ele é nosso também. Nós temos direito à nossa opinião. Nós estamos aqui como cidadãos, emitindo nossa opinião e continuaremos a fazê-lo simplesmente porque nós temos esse direito e, inclusive, a nação precisa de contrapontos, né? E nós estamos aqui para fazer o contraponto. Nós estamos aqui por isso e não esperem, principalmente de artistas e livres pensadores, pessoas bovinas e que vão ficar dentro da situação puxando o saco de governo. O artista, o livre pensador está aqui para, seja qual for o governo, seja qual for a situação, a gente sempre está questionando. E aí essa é a nossa função. Maravilha, Lobão. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora e até a próxima. Até mais, gente. Valeu, mesmo. Um abraço a todos.